desejo ver a Cristo, Ele o rosto, que prazer. Como enfim no lar eterno, poderei cá sempre o ver. Face a face hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Muito longe já o avisto, vejo como puro véu, mas desejo em breve vê-lo, face a face lá no céu. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Quem canto está com Cristo, onde já não há mais dor, livres de qualquer perigo, desfrutando seu amor. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Que alegria há de ser viver assim. Vejo o rosto tão querido de quem muito foi por mim. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Amém. Agora eu vou dar as boas-vindas e para dar as boas-vindas vamos orar. Querido Papai do Céu, obrigado pelo dia que tu nos dás. Obrigado pelo sábado, ajuda-nos a fazer a tua vontade e dá-nos o Espírito Santo. Amém. E ajuda-nos a compreender agora o que nós vamos ler. E em nome de Jesus, amém. Amém. Agora vamos ler um verso do sábado que está em Marcos.
Está em Marcos capítulo 2, versos 27 e 28. Marcos capítulo 2, versos 27 e 28. Diz-nos assim: E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Verso 28. Assim o Filho do Homem até de sábado é o Senhor. Amém. Agora vamos cantar o hino 178. Senta ali. Cento e 78.
Bom dia a todos e feliz sábado para todos nós. Hoje, dia 6 de julho de 2019, o título nos diz Fé que opera. Fé que opera. Está escrito em Hebreus, quem quiser abrir, Hebreus capítulo 11, verso 32 a 34. Hebreus. Nos diz assim. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de David, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam as bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Começar a ler a meditação que nos diz assim: a fé é a confiança em Deus, ou seja, a crença de que Ele nos ama e conhece perfeitamente o que é para o nosso bem. Assim, ela leva-nos a escolher o seu caminho em vez do nosso próprio, em lugar da nossa ignorância. O seu caminho em lugar da nossa ignorância, ela aceita a sua sabedoria em lugar da nossa fraqueza. Aceita a sua força em lugar da nossa pecaminosidade, a sua justiça. A nossa vida e nós mesmos já somos seus. A fé reconhece essa posse e aceita as bênçãos dela. A verdade, a correção e a pureza têm sido designadas como segredos do êxito da vida. É a fé que nos põe na posse destes princípios. Agora vamos parar um bocadinho e vamos falar sobre o que é que entenderam aqui sobre a fé. Entenderam alguma coisa neste parágrafo? Como nós vemos desde o início, lá define o que é a fé, não é? A fé é a confiança em Deus. Exato. Ou seja, a crença de que Ele faz o quê? Ele nos ama e conhece perfeitamente o que é para o nosso bem. Será que nós temos essa fé? Será que nós confiamos em Deus? Será que nós cremos que Ele nos ama? Será que nós cremos que Ele conhece perfeitamente o que é para o nosso bem? Exato. Se nós cremos nisso, então nós vamos deixar que Deus nos dirija a nossa vida. Agora, se Ele diz uma coisa, normalmente nós dizemos outra, isso quer dizer que nós não cremos nem confiamos nele, ok? Ele diz, assim, ela quem? A fé, nos leva a escolher o seu caminho em vez de o nosso próprio. Agora a grande questão, como é que escolhemos o seu caminho? Ele diz, em lugar de nossa ignorância, ela, a
aceita a sua sabedoria. Onde é que nós vemos a sabedoria de Deus? Na sua palavra. Na sua palavra. Em lugar da nossa fraqueza, aceita a sua força. Onde é que nós vemos a força de Deus? Na sua palavra. Na sua palavra. Nomeadamente onde? Filipenses Filipenses 4:13. Posso tudo naquele que me fortalece. Posso tudo naquele que me fortalece. Ponto, aquilo. Mas onde é que diz que a força do poder, a sua força? Em Efésios capítulo 6, ok? Vamos abrir a Bíblia. Efésios. Capítulo 6. Quem quiser acompanhar Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 6. O que é que nos diz? Verso. No demais, irmãos, o que é que diz? Verso 10. Verso 10. O que é que diz? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E na força do seu poder. Então, qual é a força do poder de Deus? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. O que é que nos diz? 1 Coríntios 1, verso 18. Estamos a estudar a Bíblia, né? Nós precisamos saber qual é a força do poder de Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, nós vemos aqui que a força do poder de Deus, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, é a palavra da cruz. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Então, a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, quando aqui diz, ela aceita a sua sabedoria, que está na palavra de Deus, e em lugar de nossas fraquezas, a nossa fraqueza aceita a sua força. Então, a palavra da cruz, o Evangelho, é a força de Deus. Okay? É o poder de Deus. Ele diz assim, e em lugar de nossa pecaminosidade, sua justiça. Então, a justiça de Deus é revelada em quem? Em Jesus Cristo. Então, é essa justiça que nós vamos buscar. Okay? Em Malaquias, capítulo 4, verso... Malaquias, capítulo 4, verso 2. O que é que nos diz? Malaquias 4, verso 2. Para vós que temeis meu nome, não só da justiça, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do Salvador. Então, aqui nós vemos que para que a justiça de Deus seja substituída pela nossa pecaminosidade, okay? Nós precisamos fazer o quê? Temer ao Senhor. Malaquias 4, verso 2. Malaquias 4, verso 2. Ok, continuemos. E ele diz, nossa vida e nós mesmos somos já somos seus. A fé reconhece essa posse e aceita as bênçãos dela. Então, a verdade, correção e pureza têm sido designadas como segredos do êxito da vida. E é a fé que nos põe na posse destes princípios. Que princípios? A verdade, correção e pureza. É a fé que coloca-nos na posse destes princípios. Nós não podemos estar em posse desses princípios sem a fé. Okay? Se não acreditamos, como? Não teremos a verdade. Não teremos. Nem nós não entraremos em correção nem na pureza. Okay? Alguém quer falar mais alguma coisa? Continua. Então tudo isso vem da fé que a gente tem. Exatamente. Sim. Mas fé em quê? Em Deus. Em Deus. Ok? Em Deus. Em Deus. Mas a fé em Deus é através de quê?
Romanos capítulo 10, verso 17. Que Romanos 10, verso 17. Romanos 10, 17. Romanos 10, verso 17. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Exato. Quando nós dizemos nós temos fé em Deus e nós não conseguimos ouvir a palavra de Deus nem obedecer, então nós não temos fé. Ok? Fé em Deus, desobedecendo a palavra de Deus, é o contrário. Ok. Como exercer a fé? Né? Todo bom impulso ou inspiração é um dom de Deus. A fé recebe de Deus aquela vida que só pode produzir o verdadeiro crescimento e eficiência. Deve explicar-se bem como exercer a fé. Para toda a promessa de Deus há condições. Se estamos dispostos a fazer sua vontade, toda a sua força é nossa. Qualquer dom que Ele prometa está na própria promessa. A semente é a palavra de Deus. Lucas, capítulo 8, verso 11. Tão certo como o carvalho está na bolota, o dom de Deus está na sua promessa. Se recebemos a promessa, temos o dom. Então vamos parar mais uma vez. O que é que entendemos aqui neste parágrafo? Como exercer a fé? Como é que podemos exercer a nossa fé? Na vida prática, dia a dia, diariamente. Como é que podemos? Através da oração. Aqui nos fala como nós temos de estar dispostos, ou seja, aquilo que já aprendemos na palavra de Deus. Agora nós vamos praticar na nossa vida, exercer a nossa... Dia após dia. Sim, diariamente nós lemos na palavra de Deus, não roubar. Então já na nossa vida diária eu vou ter atenção para não roubar. Se Deus nos diz não... outro pecado, algum princípio, outros princípios. Caminho é exato. Errado. Nós quando e compreendemos. A gente vai vendo, pronto. Se eu for por aquele caminho, eu na sei palavra que desagrada a Deus. Exato. Então, eu tenho que ir por outro. Exato. Então, Deus vai nos ajudar sempre, através da sua palavra, a nos mostrar qual é a fé que nós devemos ter como base. Se é uma fé verdadeira, na sua palavra, ou é outra que não é de Deus, não é? Não podemos dizer que temos fé, mas depois diariamente nós vemos que não temos essa força, então não é de Deus. Porque Deus nos vai dar a força, o poder para nós aguentarmos em toda a situação da nossa vida. Colocar em prática essa palavra. Deus nos vai dar a força. Exatamente. Diz assim que deve-se explicar bem como exercer a fé. Como você bem disseram, é crer na palavra de Deus. E está sempre a orar e vigiar. Exatamente. Que é o principal também. Porque vigiar é meditar na sua palavra e orar é aquilo que coloca em contato com Deus para que nós realmente continuemos nesse processo de obediência. Porque quando Deus disse a Israel, levanta e marcha, é a palavra de Deus que disse para levantar e avançar. E se ele não fizesse, eles seriam pegos pelo inimigo. Então é a mesma coisa conosco. Deus diz uma coisa, nós devemos obedecer. Agora, se nós não obedecemos, nós não vamos receber as bênçãos. É por isso que diz a palavra de Deus,
A semente é a palavra de Deus. Então essa semente é lançada se nosso coração sincero e verdadeiro, vai obedecer. Se não... Temos que ter certeza de que quando nós obedecemos à palavra de Deus, Deus nos protege de tudo. Nós temos, assim como diz aqui, como o carvalho, ele não vai dar outro fruto senão a bolota. Então, quando nós temos essa fé verdadeira, Deus nos vai dar o fruto próprio, ou seja, a fé verdadeira. Então devemos confiar nisso, ter confiança de que a fé vai ser verdadeira, aquela que está baseada na sua palavra. Agora no segundo, um dom. Um dom. A fé que nos habilita a receber os dons de Deus é em si mesma um dom, do qual certa medida é comunicada a todo o ser humano. Ela cresce quando exercida no apropriar-se da palavra de Deus. Para fortalecer a fé, devemos frequentemente trazê-la em contacto com a palavra. No estudo da Bíblia, o estudante deve ser levado a ver o poder da palavra de Deus. Na criação, ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Ele chama as coisas que não são como se fossem. Salmos 33, verso 9. Salmos, capítulo 33, verso 9. Vamos ver. 33, verso 9. Salmos 33, verso 9 e depois Romanos 4, verso 17. 33, verso 9. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Aqui vemos o grandioso poder que Deus tem sobre toda a criação, sobre nós. Em Romanos 4, verso 17, nos diz: Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituiu, perante aquele no qual creu, a saber que Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Pois quando as chama, elas existem. Agora vamos falar aqui um bocado do último parágrafo, para nós resumirmos tudo aquilo que aprendemos sobre a fé. Aqui vemos que a fé é um dom de Deus. Não há outra pessoa que possa nos dar se não for Deus. E ela vai crescendo. Se nós queremos que a nossa fé aumente, é como? É nós apropriarmos da palavra de Deus, como lendo a palavra de Deus diariamente, para que ela seja introduzida no nosso coração e assim ela possa vir ao de cima e nós exercemos a nossa fé diariamente. Aqui vemos mais uma vez que Deus é o único que é quem criou tudo o que existe, todo o poder. Não é o homem. O homem tenta dizer que foi uma explosão, que tudo se fez, mas não. Nós queremos, pela fé, que está escrito na palavra de Deus, de que é Deus quem falou e tudo foi feito. Tudo apareceu. E até mesmo como nós fomos criados, Deus nos dá a vida e Deus também tem esse poder também de ressuscitar quem já também morreu.
Então vamos alicerçar a nossa fé na palavra de Deus para que diariamente a gente tenha força e venha o que vier, o que acontecer, provações, nós não vamos abaixo, mas agarrar sempre a mão de Deus. Um coração forte que é para enfrentar tudo que vem pela frente. Sim. Lembrando a palavra de Deus. Por vezes fica uma semente, uma palavra dentro da gente, mesmo que a gente tiver a cair ou então tiver querer abalar, quando a gente lembra essa palavra que Deus existe, a gente levanta logo. Amém. Assim seja. Sim, assim seja. Comentar alguma coisa mais? Já aconteceu comigo várias vezes. Várias vezes. Sim. Porque no dia a dia da nossa vida, sim, há coisas que vêm para nos abalar. Exato. Muitas provações que nos vêm abalar. E nós aí é que vemos se realmente temos essa fé ou não. Aquela palavra que diz, eu tudo posso naquele que me fortalece, é muito forte. É muito forte. Sim. Ter isso sempre em mente, para mesmo, e por vezes é provações mesmo naquele ponto em que nós estamos mais sensíveis, ou seja, aquilo que mais vai nos doer é por vezes mesmo nesse ponto que acontece, mas com Deus nos dá o suporte para aguentar mesmo essa provação. E por vezes mesmo há situações na nossa vida que por vezes é mesmo o nosso eu, toca no nosso eu, a palavra de Deus toca mesmo no nosso eu, e depois nós de termos modificado isso vemos que não é nada. Por amor a Cristo nós vemos que é nada o mudar a roupa, ou mudar a alimentação, porque é para o nosso bem. Nós vemos aí que não é nada e que Deus nos ama a tal ponto que Ele faz isso mesmo para o nosso bem, para o nosso bem-estar físico, mental, espiritual, e é uma bênção. E depois nós vemos que, porque é que foi tão difícil, agora vemos que não é nada comparado com outras provações que possam vir. Então, vamos ver até que o céu é muito melhor do que tudo aquilo que possamos passar nesta terra. E vale a pena. Não sei se alguém quer mais, eu termino aqui. Okay. Vamos então agora escutar a Eva disse, vai nos cantar um hino especial. Que Deus nos abençoe. Amém. Agora eu vou cantar um hino especial. Que o hino é 329. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre a seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer diligentes o que Ele ordenar. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com desvelo e fé e com oração, até voltar o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para o fonte do bem, os sedentos levar, com a cruz do Senhor, nossa glória será. Pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor,
a servir a Jesus com desvelo e fé e com oração até voltar o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor, e então para sempre exaltado será quem real salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus com desvelo e fé e com oração até voltar o Redentor. Vamos nós trabalhar, dados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus. Na canção nos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus com desvelo e fé e com oração até voltar o Redentor. Amém. Agora vamos chamar o pastor Wilson para nos fazer a pregação. Mais uma vez, bom sábado a todos. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Também aqueles que estão a seguir através da internet. Que Deus vos possa abençoar também. Hello, Craig. How are you? Pai, God bless you. Send the greeting for the brother and sister there in the Switzerland. Ok. Queremos dar continuidade ao tema que nós começamos, que nós já estudamos algumas partes e estamos a avançar, que é um tema muito interessante para cada um de nós, e principalmente nesse tempo em que estamos a viver. O tema tem como título: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? É uma pergunta que todos querem saber a resposta, ok? E para nós termos a resposta, nós devemos buscar na palavra de Deus. Como nós vimos na meditação, que a fé tem que ser fundada na palavra de Deus, ok? A fé deve ser fundada na palavra de Deus. Então, visto que a resposta só vem da palavra de Deus, nós devemos suplicar a Deus através da oração para que o seu Espírito seja nos concedido, para que melhor possamos compreender a palavra de Deus e também praticar nas nossas vidas e posteriormente partilhar com aqueles também que necessitam conhecer. Então eu vou vos convidar para nós inclinarmos as nossas frontes em oração. Eterno Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia para com cada um de nós aqui presente, e também aqueles que estão a nos seguir via internet, e também para com os teus filhos espalhados por todo o canto do mundo, que estão nesse momento adorando a ti. Nós queremos suplicar a presença do teu Espírito Santo para que ele possa falar aos nossos corações e ajudar-nos a gravar as tuas palavras nos nossos corações, para nós não pecarmos contra ti. Ajuda-nos a ter essa resposta bem clara na nossa mente, o que devemos fazer para herdar a vida eterna. Queremos te pedir que os teus santos anjos, recebendo em glória, possam acampar ao nosso redor, direcionando as nossas atenções à tua palavra.
Queremos te pedir tudo isso e agradecer em nome santo, amado Jesus. Amém. Ok. Vamos prestar atenção, ok? E vamos começar a tentar compreender aquilo que nós temos vindo a estudar. Então, nós vimos, no outro dia, quando nós ficamos, nós vimos que esse testemunho da irmã Margaret foi baseado na sua angústia, ok? E a angústia também do seu pai em conhecer qual é a resposta para esta pergunta. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Ok? É muito importante nós compreendermos Lucas capítulo 10, porque essa pergunta é feita de várias maneiras tanto pelo o apóstolo Mateus, okay, que relata o acontecimento do jovem rico. Lucas também, fazendo a pesquisa, também vai relatar. Então, Lucas capítulo 10, verso 25, vai dizer-nos algo seguinte: e eis que se levantou um certo doutor da lei. Ok? Só que esse doutor da lei, ele vai tentar Jesus. Ok? O jovem rico fez a pergunta, mas aqui o doutor da lei vai tentar Jesus. Então ele diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Agora, Jesus vai fazer uma pergunta a ele. E ele lhe disse: que está escrito na lei? Primeira pergunta: como lês? Ok? Então, ele perguntou o que está escrito na lei. Na lei nós sabemos que está escrito o quê? Os 10 mandamentos. Na lei está escrito os 10 mandamentos. Ok? E os 10 mandamentos nós todos podemos saber de cor. Ok? Mas Jesus perguntou: como tu lês? Da maneira que eu leio os 10 mandamentos, vai determinar minha salvação ou minha perdição. Ok? Você lembra que em Mateus, Jesus disse que não matarás ao jovem rico, não adulterarás, não furtarás, ama o teu pai e a tua mãe, honra o teu pai e a tua mãe, e ama o teu próximo. Ele disse: eu faço isso desde a minha infância. Isso é a maneira como é que ele leu os 10 mandamentos, né? E compreendeu. Mas Jesus perguntou, ele disse: eu amo o teu próximo como a ti mesmo. Ele disse: eu também faço. Então Jesus disse: olha, vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres. Ele já não fez. Mas que tipo de amor ao próximo tinha ele? Mas ele disse que ele amava o próximo, disse. Mas que tipo de amor? Então, como nós lemos, vai determinar se nós seremos salvos ou não. Vai determinar se teremos a vida eterna ou não. Então, nós temos vindo lendo um pouco sobre o testemunho da irmã Margaret Davis e também vendo o que a Bíblia, Espírito e Profecia, dizem acerca do assunto. Ela diz: quando Shirley chegou em casa para uma visita, nós compartilhamos com ela nossa nova experiência e compreensão da salvação. Então, nós temos seguido que eles têm uma compreensão errada da salvação. Então, eles começaram a estudar tanto a esposa como o marido e chegaram a uma nova compreensão e começaram a obter uma nova experiência da compreensão da salvação. Ela exclamou: isso é o que eu tenho procurado por toda a minha vida.
como eu encontro essa experiência? Toda a gente quer ter essa experiência. Então ela fez a boa pergunta porque ela quer obter a experiência também. E todos nós devemos ter essa experiência. Nós a incentivamos a passar tempo com Jesus, realmente conhecendo, fazendo o quê? Lendo a sua palavra e entendendo seus ensinamentos. Não é só ler, mas entender. Por isso, Jesus disse, como lês? O que está escrito na lei? Como lês? Porque como nós lemos vai determinar tudo. Então diz assim, várias semanas depois, ela me ligou e disse, mãe, não adianta, estou apenas lendo palavras. Elas parecem sem sentido. Por quê? Porque ela ainda não está entendendo os seus ensinos. Ela também tinha sido uma leitora da superfície. Quantos de nós que não somos leitores da superfície? Encorajei-a a continuar até que as palavras se tornassem água viva e pão vivo. E realmente elas tornam água viva e pão vivo à medida que nós vamos estudando e compreendendo e praticando na nossa vida. E nós veremos que haverá uma mudança, uma transformação na nossa vida. Okay? Nossa filha mais nova, Lorna, decidiu ficar em casa por 1 ano fora da escola e apenas estudar a Bíblia e os escritos do Espírito de profecia. Ela tomou sua decisão de seguir a Deus naquele momento e foi uma bênção. Então ela não deu a escola como mais importante. Ela colocou 1 ano sabático da escola para estudar a Bíblia e o Espírito de profecia. Que tal nós faríamos isso para tudo na nossa vida? Para 1 ano, para estudar a Bíblia, o Espírito de profecia, nós como Adventistas do Sétimo Dia, estudar a Bíblia, o Espírito de profecia, para compreender realmente o que farei para herdar a vida eterna. Aqueles que não são Adventistas do Sétimo Dia, se estudar com oração também a Bíblia, eles também irão chegar à compreensão, ok? Porque Deus também dará a sua luz para todos aqueles que desejam realmente compreender. Na luta pela vida eterna. Na luta pela vida eterna. Na luta pela vida eterna, não podemos apoiar-nos uns aos outros. Eu não posso apoiar na minha esposa, nem minha esposa apoiar em mim, nem na irmã na sua filha, nem na sua filha a irmã, vice-versa. Okay? O pão da vida tem de ser comido por todo ser humano. Então a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, verso 4, nem só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus, que sai da boca de Deus. Okay? E assim, dele temos de participar individualmente, a fim de que a alma, corpo e espírito sejam avivados e fortalecidos por seu poder transformador. Ok? Então, nós precisamos experimentar isso individualmente. Por isso, ao acordar, nós devemos buscar tempo, nem que seja, no mínimo, 1 hora por dia, para tomar esse tempo para comer a palavra de Deus individualmente, com a Bíblia, com o Espírito de profecia, com um caderno para tomar nota e estudar pouco a pouco e alimentar do pão da vida. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Já acharam? Ok. Quem vai ler? Vamos participar. Quem vai ler? Quem? A justiça pela fé, assunto e epístola.
porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Ok. Então nós vemos aqui claramente que o texto diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Então, se o apóstolo Paulo começa porque não me envergonho, é porque ele sabe que tem pessoas que se envergonham do Evangelho de Cristo. Se nós envergonhamos do Evangelho de Cristo, automaticamente não obteremos a experiência para a salvação. Ok? Não obteremos o poder de Deus para a salvação. Primeira coisa que nós devemos fazer, se nós temos vergonha do Evangelho de Cristo, temos que orar, pedir a Deus que tire essa vergonha de nós. Ok? O que faz-nos não experimentar o Evangelho de Cristo, o poder do Evangelho de Cristo, é a vergonha. Alguns, ok? Porque nós sabemos, o Evangelho de Cristo não fala somente do sábado. O que é que nós pensamos? Uma vez que nós aceitamos o sábado como dia do Senhor, nós dissemos: já chega. Ok? Então, o que é que nós dizemos? Ah, sábado já chega, é o sábado. Mas se nós formos ver que evangelho é esse, o que é que esse evangelho fala, aqui nós vamos ver que vai tocar com todo o aspecto da nossa vida. Porque ele diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de quem? De Deus para a salvação. Salvação, qual é a pergunta? Salvação de quê? Se nós somos salvos de quê? Nunca fizeram essa pergunta? Nós só lemos. Salvação não. Salvação. Se nós vamos ser salvos, se a nossa alma vai ser salva de quê? Respondem, tem receio. Nós vamos ser salvos de quê? Salvação para a vida eterna. Salvo do pecado. Ah, salvo do pecado. Então, por que nós... Então, se o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para salvar-me do pecado, eu devo saber o que é pecado na minha vida. Ou não? Sim, sim. Então, se eu tenho um certo pecado na minha vida, esse Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação do pecado, liberta-me. Eu seria um grande mentiroso que eu disse: eu aceitei o Evangelho de Cristo e não há mudança na minha vida. Passo a passo, à medida que eu vou conhecer e estudar esse Evangelho diariamente, ele vai produzir o seu poder na minha vida. É claro que ele não vai mudar-me 100% um dia, mas à medida que eu vou estudar ele, que eu vou estar em contato com os defeitos do meu caráter, ele chama-me a mudança. Então eu tenho que orar e pedir a Deus força para mudar e obedecer. Ok? Tá claro? Ok, então ele diz: é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação do que? Do pecado. Como é que a irmã chegou a essa conclusão? Que é a salvação do pecado. Muitos dizem: ah, salvo da morte. Mas, para nós sermos salvos da morte, o que é que faz morrer? O que é que causa a morte em nós? É o pecado. É o pecado. Romanos capítulo 6, verso 23. O preço do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. Vamos ver. O pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, meu Senhor. Muito bem. É o texto que a irmã citou. Romanos capítulo 6, verso 23 diz: porque o salário, quer dizer, a paga do pecado, é que? É a morte. Então, o dom gratuito de Deus é que? A vida eterna em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender que
para haver morte, tem que haver quê? Pecado. Então, se Deus vai salvar-nos, Ele não vai salvar-nos da morte. Ele vai salvar-nos primeiro da coisa que causa morte. Salvando-nos da coisa que causa morte, não há mais morte. É por isso que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O problema não é morte. O problema é o pecado que causa a morte. Para que eu esteja morto e Jesus me ressuscite, eu tenho que vencer o pecado pelo dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos compreender. Pastor, ainda que eu esteja morto no pecado, né? Não. Morto. Ainda que eu esteja morto pela consequência do pecado, mas uma vez que eu pedi perdão e venci, Jesus me ressuscitará. Ele disse: quem crê em mim, crê em Jesus, significa obedecer. É uma morte espiritual. Não, é uma morte física mesmo. Física. Se a irmã está morta espiritualmente, a irmã não viverá. Porque a irmã morreu no seu pecado. Isso eu estava... Uma coisa é morte espiritual, Sim. a irmã pode estar viva e está morta espiritual. Aí é que é pior morte. Exato. Alguém pode estar viva, perdido eternamente, ok? E alguém está morto, salvo eternamente. Caso não conhecer a verdade e querer se libertar. Sim, mas Deus vai fazer toda a gente conhecer a verdade, para que quando ele morra, ele está garantido que ele será salvo. Aí não há desculpa. Exato. Ninguém vai se perder porque não conheceu o Evangelho. Deus seria injusto. Deus quer salvar todo mundo, Ele ama todo mundo do mesmo jeito, Ele quer salvar todo. Agora, a grande questão que se coloca, okay, é que, a grande questão que se coloca é que nós precisamos compreender, como esse processo se faz na nossa vida, Agora, vamos continuar no verso 17. Porque nele o quê? Nele o quê? Verso 17. Porque nele, o Evangelho, Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque, 17. Porque nele o quê? O Evangelho se descobre o quê? A justiça de Deus. Como? De fé em fé. Outra palavra. De obediência em obediência. Ok? Fé quer dizer que crer em Deus, obedecer a Deus. Então nós descobrimos a justiça de Deus, de fé em fé, obedecendo. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. O justo viverá da obediência. Obediência aqui é na palavra de Deus. Ok? Então, nós vimos que nós deveremos ser salvos do pecado. E como é que nós sabemos que o pecado nos aprisiona? Ok? Romanos capítulo... Estava passando de mim. Vira para frente. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Verso 16. Romanos capítulo 6, verso 16. Alguém quer ler? Romanos capítulo 6, verso 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ok.
Muito bem. E diz assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes, por quê? Servos, para lhe obedecer, sois que? Servos daquele a quem obedeceis, ou do que? Pecado para quê? Morte. Então, pecado leva a morte. Ou da obediência para quê? Então, presta bem atenção. Porque nele, no Evangelho, o que é que vamos descobrir? A justiça de Deus, de fé em fé, de obediência em obediência. Ok? É por isso que ele disse: obediência para a justiça. Então, aqui nós temos que dois senhores. Um é pecado, o outro chama-se obediência, que é fé. Então, o pecado é a desobediência, que é fruto da desobediência, e a justiça é fruto da obediência. Ok? Está claro? Vocês estão tomando nota de texto? Porque isso tem muito a ver com a vida eterna. Tem tudo a ver com a vida eterna. Para que nós sejamos vitoriosos, nós temos que mentalizar na nossa mente que pela graça de Deus devemos ser obedientes, não ao pecado, mas sim à justiça de Deus. Agora, grande pergunta: qual é a justiça de Deus? Qual é a justiça de Deus? O quê? Os mandamentos. Muito bem, Evelise. Nós encontramos isso aonde? Tu disseste que a justiça de Deus são os mandamentos. Onde é que nós encontramos? Mamãe, diz-me onde é que se encontra? Salmos o quê? Salmos? Salmos 119, verso 1, 7 e 2. Salmo 119, verso 172. Vamos todos ler. Então, nós compreendemos aqui que o Evangelho de Deus, de Cristo, é o poder de Deus para a salvação do pecado, na qual nós somos servos. Ok? Porque nele, no Evangelho, descobrimos o quê? A justiça de Deus, de fé em fé, de obediência em obediência. Então, qual é a justiça de Deus? Salmo 119, verso 172, nos diz: a minha língua falará de quê? Da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Agora presta bem atenção. Imagina, se nós obedecemos a justiça de Deus, que é o quê? Que é o Evangelho, que são os mandamentos, vai fazer o quê? Vai fazer-nos levar a vida eterna, ter a vida eterna. Porque Jesus disse: o que está escrito na lei? Como lês? Ok? Eles obedecendo de fé em fé a justiça de Deus, que são os mandamentos, tu vais fazer o quê? Ter a vida eterna. Mas a grande questão é como é que nós lemos. Outra questão: eu estou preso no pecado. Como posso eu obedecer à justiça de Deus? Porque nós temos dois senhores: o pecado e os mandamentos, que é a obediência, né? Agora, como é que nós vamos libertar do pecado? Aqui é que tem o poder do Espírito de Deus, o poder de Jesus. Primeiro, nós não vamos buscar obedecer à lei, mas primeiro nós vamos ter com Jesus. Porque ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Primeira coisa, Cristo tem que me libertar e depois dizer: vai, agora obedece. Vou dar-vos exemplo. O Evangelho é claro. O povo de Deus estava na terra do Egito. Como é que chama-se? Casa de servidão. Lá eles não obedeciam à lei de Deus. Eles tentavam, mas não podiam. No sábado eles eram obrigados a trabalhar. Trabalhava todo dia até no sábado.
Ok? Então a primeira coisa que Deus disse, Deus, eu vou libertar o meu povo para ir servir-me, para ir me adorar. Então quando Deus libertou o povo do Egito, é que ele disse, agora vocês estão livres, eu vou dar os meus mandamentos. Por isso esse do capítulo 20 diz, a primeira coisa que Deus diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Agora tu estás livre, ele disse, não estás na casa de servidão, mas não terás outros deuses diante de mim. Então hoje é a mesma coisa. Para que nós obedeçamos a Deus, devemos ser libertos da casa do Egito, que representa o pecado. Por isso Jesus tentou explicar os judeus do tempo dele. João capítulo 8. João capítulo 8. João capítulo 8. Já? Ok. Jesus diz assim, verso 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, os judeus que criam neles, diz o seguinte, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aqui está bem claro, nós temos que permanecer na palavra de Jesus. Verso 32, ele diz, consequência, se nós permanecemos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De quê? Do pecado. Segredo número 1, para nós libertarmos desse pecado, não é só orar a Jesus, porque nós temos que orar e pedir Jesus para libertarmos. Mas quando nós fazemos essa oração, nós levantamos e pegamos a palavra e começamos a estudá-la e a praticar todos os dias. E nós seremos que? Cada dia libertos do pecado. Nós temos vários laços do pecado que está nos aprisionando. Ok? Hoje eu liberto do filme, logo amanhã eu liberto da música, depois da novela, o que mais? As paixões do mundo, as paixões da carne, tipo da alimentação de Babilônia, todas essas coisas, eu vou me libertando do dia falso da adoração, por aí fora. Então são vários laços que o inimigo utiliza para nos prender. E para desatar todos esses laços do pecado, nós precisamos da verdade. Mas a maior parte de nós são como os judeus no passado. O que é que eles disseram? Verso 33. Responderam-lhe, somos que? Descendência de Abraão. E nunca servimos a ninguém. Como dizes, tu sereis livres. É como nós hoje. Eu sou adventista de 5, 6, 7 gerações. Eu nunca fui católico ou evangélico. Eu nunca fui nada disso. Como é que você vai dizer que eu estive a servir alguém? Estava a servir outro Deus. Eu guardo o sábado desde que eu nasci. Devolvo o dízimo desde que eu nasci. Nunca matei ninguém. Aliás, nunca roubei. Como é que você vai dizer que eu serei? Mas, preste bem atenção. Verso 34. Ele diz, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo de quê? Aqui é que está a coisa. E ele disse, todo aquele que comete pecado é servo de pecado. Então ele não está livre. Ele precisa ser livre para obedecer. E para ser livre, nós precisamos permanecer na verdade. Ok? Então, está claro isso aqui. Nós resumimos essa parte aqui. Porque essa parte não vem no livro. Nós colocamos porque é o que o texto está dizendo. Está claro? Perguntar uma coisa? Com certeza, estamos a estudar. É assim, por exemplo, nessas igrejas que pedem dízimo, votos, essas coisas todas. Se, por exemplo, uma pessoa estiver no pecado, será que
esse dízimo, esses votos são aceitos por Deus? Eu creio que não. Tudo que voto depende do voto. Se a irmã vai dizer, eu estou a fazer um voto para ser obediente a Deus e continuo no pecado, o voto não vale para nada. É um. Agora, dízimo e oferta faz parte do Evangelho. Ok? Sem dúvida. Se nós não damos também, estamos a pecar. Isso é o que a palavra de Deus diz. Agora, a grande questão é, se eu dou dízimo como resultado, que isso é minha salvação. Já não preciso fazer mais nada. Eu já cumpri minha salvação dando dízimo e oferta. Mas está compreendendo? Ou eu posso dizer, porque eu como bem ou visto-me bem, eu estou salvo. Não, isso não é o que vai salvando. Isso é o fruto da libertação que Jesus deu-me. E dízimo e oferta também é o fruto da libertação. Não vale a pena eu dizer, estou a dar dízimo e está tudo bem comigo, não. E eu também não dando dízimo, também não está bem comigo. É como eu não comendo bem, também não está bem comigo. Ou não vestindo bem, não está bem comigo. Deus quer colocar-nos em ordem com Ele. Exato. Nós vamos ver o poder do Evangelho. O Evangelho diz, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Dá-lhe glória. Glória representa o caráter de Deus. Não? O caráter de Deus é perfeito. Então Deus está chamando-nos à perfeição. Então se Ele está chamando-nos à perfeição, por que nós só fazemos uma coisa e dizemos já basta? Isso é a ideia errada da salvação. Salvação não é só eu vou para a igreja no sábado. Eu posso ir para a igreja no sábado, estou perdido na mesma. Até digo que, pronto, não é por causa da salvação, mas esse é como é que eu posso dizer? É um hábito. Sim. Já a pessoa dá essas coisas, mas continua no pecado. Sim, mas esse hábito é baseado numa ideia errada da salvação, do Evangelho. Está a perceber? Por isso é bom conhecer o verdadeiro Evangelho, para que nós sejamos libertos. Ele disse, e conhecereis a verdade, que é o Evangelho, e a verdade vos libertará. Okay? Por exemplo, quando eu era adventista, na minha ignorância, para mim o suficiente para a igreja ao sábado e devolver dízimo, está tudo tranquilo. E vive numa rotina do pecado durante a semana. Agora, ir para a igreja no sábado não quer dizer que eu estou a guardar o sábado. Eu estou aí para a igreja, mas não quer dizer que eu estou a guardar o sábado. Porque guardar o sábado, como nós aprendemos, tem tudo a ver com o caráter de Deus. Porque sábado contém o nome de Deus. O nome de Deus quer dizer o caráter de Deus. Deus é santo. Então, se é santo, ele disse o santo sábado. Ok? Meu santo dia. Então, se é meu santo dia, ele disse, lembra-te do sábado, do dia do sábado para o santificar. Agora, se eu não sou santo, vou santificar um dia. Demônio não santifica sábado de jeito nenhum. Porque ele não é santo. Então, Deus dá no sábado para que, através do sábado, entremos na experiência de santificação, para que possamos realmente, um dia, pelo poder de Deus e pela obediência, seremos santificados para melhor santificar o sábado. Agora, não é só ir para a igreja no sábado, porque nós vamos para a igreja no sábado. Eu ia para a igreja no sábado, mas durante o sábado estou a pensar nos filmes, no futebol, na música, e estou a olhar para o pastor, mas na minha mente não está no pastor. Está no futebol, porque eu alimentei durante a semana com o futebol. Liga dos Campeões, o que vai... E suponhamos que Benfica e Porto vai jogar tarde, minha mente está no Benfica e Porto. Então o sábado é algo mental, não é algo exterior. Externo é algo só, é o fruto do que vem da mente. Então Deus quer mudança de quê? Da mente, ok? Da mente. Okay? É essa experiência que a irmã Margarete tinha, mas ela não falava de futebol, essas coisas, porque ela não tinha essa tentação. Mas tinha outras tentações que ela nomeou, ok? E quando eu... Ela diz, depois que experimentei para mim o poder do Evangelho, ok?
Nós precisamos experimentar o poder do Evangelho. Ela experimentou. E nós também vamos experimentar. Temos que buscar experimentar também o poder do Evangelho. Orei para que o Senhor me mandasse de volta para meu pai e toda a minha família. Ansiava por compartilhar com eles as maravilhosas verdades da salvação que encontraram. Eu digo sempre, às vezes as pessoas vêm me pregar o Evangelho, com paixão e tudo, eles pensam que eu digo que eu sou perfeito, não peco mais, estou livre disso, longe de mim. Isso quer dizer que eu não compreendi o Evangelho coisa nenhuma. Era bom, mas não é isso. Alguém que compreende o Evangelho sabe que ele nunca nessa terra vai dizer eu sou perfeito. Porque ele tem batalha sempre. Okay? Mas quando nós descobrimos o poder do Evangelho, nós realmente se vemos na nossa vida, porque aquilo que nós amávamos, que é pecado, no caso eu dou meu exemplo, futebol, música, filmes, é aquilo que estava em mim. Eu gostava de jogar futebol, eu gostava, é como dizia adorar, é adorar mesmo. Eles dizem adorar? É adoração porque ele estava no primeiro lugar. Eu adoro o futebol. Exatamente, eu adoro. Porque são ídolos que nós temos. Adorar futebol é ídolo. Porque eu estava na igreja pensando em futebol, sem dúvida. É filmes, é novelas, é música, todas essas coisas eu era preso por elas. Mas pelo poder do Evangelho, pela graça de Deus, fui liberto. Não me sinto tentado para ter essas coisas. Não é porque há alguma coisa de especial em mim. É o poder do Evangelho. O poder do Evangelho. Agora, se nós não realizarmos para isso, não vamos... Mas hoje em dia, o melhor de tudo isso é sair da cidade. Claro, mas para que a irmã, sem dúvida nenhuma, irmã, mas para que a irmã faça isso, a irmã tem que aceitar o Evangelho. Claro, senão a irmã não sai de lá. Porque quando a irmã vai lá para lá, sair da cidade, chega lá, a irmã leva tudo, não, leva a cidade com a irmã. Não, mas nós pronto. É verdade. Eu dentro de mim já tenho um conceito de que tem que ser e tem que ser. Exatamente, porque a irmã já aceitou o Evangelho. Tem que ser. Se a irmã não aceitar o Evangelho, vai sentir falta do mundo lá. É isso. Mas é o que o Evangelho diz, sai isso. Não. Se quiser vencer, saia. É verdade. Se quiser vencer, saia. Porque outrora, quando a gente não conhecia, viu? A gente fazia as coisas conforme o mundo era. Exatamente. Mas, a partir desses 3 anos, quando eu andava aqui na rua, quando eu saí da Universal, eu disse, meu Deus, para onde eu vou? Exatamente. Quando eu vi Gui, eu disse, Gui, qual é a igreja que vocês estão? Amém. Depois Gui explicou-me como é que é, vou falar com a Suzana. Quando eu comecei a conhecer isso. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E chora. Isso é fruto do Evangelho, é verdade mesmo. Essa coisa que A irmã vai vencer, vai continuar a vencer. sem explicação. Exatamente. Tem explicação. Quando nós estamos enganados no pecado, só o poder do Evangelho para libertar-nos. Eu creio que é o poder do Evangelho que libertou a irmã. E vai continuar a libertar até o dia de Jesus. Louvado seja Deus. Tem explicação. Aqui nós vemos o poder do Evangelho. Aqui nós vemos o poder do Evangelho. Mas Deus conhece o coração. Quando nós somos sinceros, estamos em busca desse Evangelho, não importa onde nós estivermos, Ele vai fazer tudo para o Evangelho atingir-nos, para que nós possamos nos libertar. E vocês são exemplos. E é bom um dia vocês sentarem para nós gravarmos o testemunho vosso. Porque não pode ficar em vão. Eu preciso de um tempo convosco para nós gravarmos esse testemunho. Então, a Bíblia ela diz o seguinte: ansiava por compartilhar com eles as maravilhosas verdades da salvação que encontraram. Então, isso será a nossa maior alegria, o nosso maior desejo. Okay? E esse evangelho tem que ser pregado em linhas claras para que ninguém tenha dúvida. Okay? O que tem acontecido é que o evangelho tem sido pregado em linhas que
obscurecidas e as pessoas não chegam a ser libertas. Okay? Assim agora o Senhor nos diz, em Ciência do Bom Viver, página 469, parágrafo 1. Diz assim, a fim de fazer o quê? Convencer os outros acerca do poder da graça de Cristo, devemos ter experimentado o seu quê? Em nosso próprio coração e quê? Em vida. Okay? Mas nós podemos convencer os outros, mas não converter os outros. Okay? E quem converte é o Espírito Santo. Mas as pessoas estão sinceras, vão ver realmente que a pessoa há uma transformação na vida da pessoa. Mas as pessoas que não são sinceras, elas acusam, perseguem. É a mesma coisa que fazia com Jesus. Okay? Jesus vivia o evangelho encarnado, mas dizia que ele tinha demônio. Okay? Então não esperemos que toda a gente vai achar que nós estamos a experimentar o poder do evangelho e não vão reconhecer. Aliás, eles reconhecem, mas eles são instrumentos que Satanás utiliza ainda para acusar, okay? E perseguir. Okay? Então nós precisamos fazer o quê? Esse poder da graça de Cristo, okay? Ter experimentado o seu poder. Que poder? O poder da graça. O que é o poder da graça de Cristo? Okay? Vocês já ouviram falar? Aqui diz assim, a fim de convencer os outros acerca do poder da graça de Cristo, devemos ter experimentado o seu poder. O poder de quê? Da graça de Cristo. Mas a grande questão, o que é a graça de Cristo? Aí vai estar perguntando ou está afirmando? Eu estou afirmando. Vamos para Gálatas e ver isso. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Qual é o poder da graça de Cristo? O poder da graça de Cristo. Gálatas capítulo 1. Já acharam? Já. Quem está disponível para ler, lê em voz alta, ok? Ok. Capítulo 1, verso 6. Posso ler, pastor? Pode, com certeza. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ok. Então aqui nós vemos que daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. O que ele está a dizer? Que a graça de Cristo ou o evangelho é a mesma coisa. Para ele não dizer aqui, dizer, maravilha-me de que tão depressa passassem daquele que vos chamou do evangelho de Cristo para outro evangelho. Ele só disse da graça de Cristo, que é evangelho, para outro evangelho, que é a mesma coisa. Ok? Porque ele diz, ele vai continuar, o qual não é outro, ok? Mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho ou a graça de Cristo. É a mesma coisa que ele está falando. Então, muitos têm recebido o evangelho transtornados. Então, eles não conseguem sentir o poder da graça. Deus está em evangelhos. Exato. Estão os evangelhos falsos que andam por aí. O evangelho transtornado. Não é evangelho verdadeiro. Eles falam da salvação. Cristo nos salvou na cruz. Salvou de quê? Eles não dizem que é salvou para dar-nos poder para sermos salvos do pecado. Ao fim e ao cabo, a pessoa fica dentro dessas igrejas frustradas, Exato, perdidas e frustradas. Muitos estão lá na vossa igreja, anelam conhecer esse poder. Mas não conseguem chegar lá porque tem tem um véu. E é necessário eles serem um bocadinho separados para um dia sentar para que o poder de Deus seja transparecido diante deles. Depois, afinal, isso aqui é o evangelho. Parece que a gente estamos a descobrir um outro mundo. Exatamente, sem dúvida. Quando eu comecei sem dúvida. É um outro mundo. Viu? Quando eu comecei a descobrir o evangelho de Cristo, a criação, pronto. Eu parava na janela de madrugada, madrugada, eu olhava a paisagem de uma tal maneira. Diferente. Eu olho assim para pessoas,
vejo coisas diferentes. Exatamente. Porque esse mundo que nós vemos, nós não vemos ele mais como algo banal. É a obra de Deus, é a manifestação do poder de Deus. Quando nós vemos a pessoa, é a manifestação do poder de Deus na criação. E o mais engraçado é que de madrugada, ou tipo assim à meia-noite antes de dormir, é que dava aquela sensação que era um silêncio, a gente conseguia tipo contemplar tudo. Exatamente. E reter, tipo, ai, Deus fez isso tudo. Exatamente. Eu ficava assim a olhar para as estrelas. É que nós não tínhamos tempo nem sequer para olhar que Para Deus é as que fez. estrelas, Exatamente. o céu, essas Mas coisas. a partir do momento em que nós começámos a estudar, A obra eu e a de- mãe ficávamos na janela. É isso, contemplar a obra de Deus. Mas a gente não sabia. Até a árvore a gente fica a ver. Exato. Quer dizer, a gente Coisas simples, a gente damos mais valor porque sabemos quem fez. Agora sabemos quem é que fez. Exato, porque Salmos 19 diz: o céu manifesta a glória do Senhor e o firmamento a obra das suas mãos. Eu consigo agora ouvir os passarinhos e dizer sinceramente, Deus fez uma coisa tão importante, tão grande, tão poderosa, até os passarinhos glorificam a Deus constantemente. Exatamente, é isso, eles louvam Deus. De manhã a primeira coisa que eles fazem é louvar Deus. Olha, É como se tivessem a dizer bom dia. Exato. Primeira coisa que eles fazem é louvar Deus, depois vai colher comida. os galos, Exato. galinhas. Exatamente. Uma força viva. Vamos prestar bem atenção. Essa graça de Cristo, esse poder de Deus, esse evangelho que muitos estão a rejeitar, é a rejeitar para a perdição. O poder do evangelho é uma bênção. Okay? Diz assim, o evangelho deve ser apresentado não como uma teoria sem vida, mas como uma força viva para transformar o caráter. Agora, como eu quero meu caráter transformado rejeitando o evangelho? A maior parte, eu não estou a falar para vocês que são evangélicos. Eu creio que vocês já não são evangélicos hoje vocês são adventistas do sétimo dia porque crê na fé. Então, a maior parte dos adventistas do sétimo dia tem rejeitado o evangelho e pensam que nosso caráter vai ser transformado rejeitando o evangelho de Deus. É esse evangelho que é a mensagem do primeiro, do segundo e terceiro anjo, que diz temer a Deus e dar-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez os céus e a terra e o mar e a fonte das águas. Esse evangelho, o segundo evangelho e o terceiro, todos eles vão transformar a nossa vida, se nós estudarmos e obedecermos. Então ele diz assim, mas como uma força viva para transformar o caráter. Deus quer que seus servos deem que testemunho de que mediante a sua graça, que é esse evangelho, os homens podem possuir que semelhança de caráter com Cristo e regozijar-se na certeza do seu grande amor. Ciências Não Viver, página 99, parágrafo 1. Então aqui está claro que é dia após dia, estudando e meditando e obedecendo o Evangelho, que Deus vai imprimindo o seu amor e o seu caráter em nós. E o Evangelho é tão claro. E enquanto nós estamos a viver, Deus está dando essa oportunidade para diariamente fazer essa transformação. Agora, se nós vamos adiar o tempo de transformação, pode ser muito tarde para nós, porque o coração vai endurecer cada vez mais. Cada verdade que nós aprendemos, que nós não obedecemos, o coração vai endurecendo cada vez mais. E vai levar-nos para a perdição. Mas Deus disse, se ouvires hoje a sua voz, não endureçai o vosso coração. Pessoas ouvem o Evangelho, mas endurecem o coração. Antes a gente nem sentia o amor de Deus. Era um vazio. Era uma coisa vazia. Exatamente. Mas agora eu já sinto. Amém, louvado. Ele está colocando, à medida que nós vamos estudando a verdade e obedecendo, o amor de Deus vai ser colocado cada vez mais. Aos pouquinhos. Exatamente. Porque se nós desobedecemos, quem coloca o amor de Deus? O amor de Deus no coração, quem coloca é o Espírito Santo. Nós lemos em Romanos capítulo 5, verso 5. Então, mas para que esse amor seja colocado nos nossos corações,
nós devemos obedecer à verdade. Não obedecendo à verdade, o amor de Deus não será colocado nos nossos corações. Okay? Então, é dito-nos que esse é o testemunho da irmã Margarete. Ao compartilhar meu testemunho com a minha família, fiquei muito grata por meu pai e minha mãe terem respondido à mensagem salvadora do Evangelho. Alguns dos meus irmãos e irmãs me disseram: isso vai mudar todas as nossas vidas. Você não pode guardar isso para si mesmo. Você compartilharia isso com os nossos amigos? Você falaria em nossa igreja? Essa é uma pergunta. E ela diz: eu falar na igreja? Eu só tinha feito trabalhos para crianças e nunca tinha dado palestras na igreja, mas sabia que havia encontrado algo real em minha experiência cristã. Então orei e pedi a Deus para tirar o meu medo e me dar liberdade para falar. Ela foi obreira missionária 10 anos na Índia com o marido, mas ela só trabalhava com as crianças, nunca falava não falou na igreja e por aí fora. Por isso ela tá... O marido era pastor. Na manhã seguinte, fiz o serviço da igreja, sem medo. Então as pessoas queriam outra reunião à tarde e também à noite. Depois o ministro veio até mim e disse: estudei e tentei entender que a justificação pela fé, mas não consegui entender bem o ministro. Agora eu entendo e agora eu também posso entregar a Deus. E vocês compreenderam o que é justificação pela fé? O ministro estudou, o pastor estudou e não compreendeu, mas agora ele compreendeu. Agora vocês já compreenderam? Justificação pela fé é crer que Jesus morreu por mim, pelos meus pecados. E ele foi vitorioso sobre todos os pecados. E ele quer dar-me essa vitória. E uma vez que eu aceito ele no meu coração, ele me concede essa vitória, mas como? Obedecendo o seu Evangelho. Obedecendo o Evangelho de Deus, Jesus me justifica pela fé. Okay? E nós podemos entregar o nosso coração a Deus. Okay? Vamos continuar. Nós vamos ter muitos detalhes para compreender, para isso fica bem claro em nós. Desejo que compreendais claramente. E assim, desejo que compreendais claramente este ponto. Que ponto? A justificação pela fé. Que almas são impedidas de obedecer a verdade, em razão de terem Então muita gente pensa: Jesus já morreu por mim, já salvou-me dos meus pecados, automaticamente eu não preciso fazer obedecer à verdade. Estou salvo. Ou então não fazer mais nada. É isso mesmo, eu não preciso obedecer à verdade. Eu só preciso ir para a igreja no sábado e acabou. Preciso devolver dízimo, acabou. Toda a igreja eu vou, tanto que eu vejo, por exemplo, principalmente eu estive no Brasil, os dois focos deles é estar na igreja e devolver dízimo e oferta. Acabou. Não há mais nada a fazer. Não há mais nada. Tá? Mas, Deus diz que temos que obedecer à verdade. Okay? E assim, em razão de terem ideias confusas e também porque não sabem como entregar a vontade e a mente a Jesus. Então, duas coisas que devemos trabalhar. E tirar essa ideia confusa
da justificação pela fé e saber como entregar minha vontade e a minha mente a Deus. Se eu quero entregar minha vontade e a minha mente a Deus, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dizer: esquece o que eu penso. Okay? Eu quero saber o que Deus disse. Se nós mentalizarmos assim, nós entregamos nossa mente a Deus. Por quê? A Bíblia que diz, eu não estou a dizer nada. Vamos para Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Primeira coisa, nós não devemos fazer o quê? Fazer a nossa vontade. Nós queremos entregar nossa vontade a Deus. A mente a Jesus. Ok? E Jesus vive pedindo a nossa mente. Ele diz em Provérbios capítulo 26, verso 23, ele diz: filho meu, dá-me que o teu coração e deixa que os teus olhos observar que o meu caminho. Ok? Provérbios capítulo 23, verso 26 diz: dá-me, filho meu, o quê? O teu coração e os teus olhos observem que os meus caminhos. Primeiro entregar o coração. Mas como é que fazemos? O problema é como fazemos. Então, Provérbios capítulo 3, verso 5, onde nós estávamos. Provérbios capítulo 3, verso 5, o que é que diz-nos? Confia no Senhor e de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Ok, primeira coisa, ele diz o quê? Confia no Senhor de toda a sua mente. Coração aqui é a mente. Porque coração, ele não pensa. Ele só faz bombear o sangue para toda parte do corpo. Quando diz aqui, filho meu, confia no Senhor de todo o teu coração, está a dizer a sua mente. Então, agora, depois ele diz: não te estribes no teu próprio quê? Entendimento. Não te estribes quer dizer não te apoies no teu próprio quê? Entendimento. Agora vou dar exemplo. Nós já de todo o coração, não é alguma parte do coração. Imagina, se eu vou procurar um trabalho, a primeira coisa que eu vou procurar é se esse trabalho vai de acordo com a palavra de Deus. Okay? E se não vai fazer, também transgredir a lei de Deus. Se eu vou me casar, se eu vou fazer um curso, tudo é de acordo com a palavra de Deus. Estamos a entregar a vontade? Estamos. Agora, se eu sou chamado para fazer alguma coisa, a primeira coisa eu vou pensar no que eu penso. Por exemplo, para casamento. Eu vou perguntar a Deus: com quem você quer que eu case? E se você quer que eu case com alguém, com quem? Deus diz: ok, você já está perguntando, então você vai ter resposta onde? Na minha palavra. Primeiro, essa pessoa tem que amar Jesus mais do que a ti. Então, se um homem vem de fora, vem falar com você, ele não ama Jesus mais do que você. Você tem que perguntar a ele: você conhece Jesus? Está percebendo? Então, se ele não ama Jesus, então, primeiramente, nós temos que ter certeza que ele ama Jesus primeiro. Vice-versa, se a mulher ama Jesus mais do que... Amar Jesus não é falar. Você já sabe que amar Jesus é obedecer a ele. Porque ele disse: não importa você dizer Senhor, Senhor, se não obedece às minhas palavras. Automaticamente não estamos a proteger. Quantos casamentos são infelizes porque o homem faz a sua vontade e a mulher faz a sua vontade? E se a mulher quer seguir a Jesus, o homem diz não. E se o homem quer seguir a Jesus e a mulher diz não, então guerra em casa. Essa infelicidade semana após semana, dia após dia, sábado após sábado. Porque cada um está fazendo a sua vontade. Ninguém ainda entregou com seu coração a Deus. Então, verso 6 diz assim: reconhece. O que eu estou a tentar explicar é o que o verso 6 diz. Ele diz: reconhece-o. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6.
Alguém põe isso para aqui. Vamos para aqui. Deixa lá para aqui. Reconhece-o em todo o quê? Em todos os teus caminhos. E o que é que vai acontecer? E ele fala o quê? Então, veredas é o nosso caminho. Então, se eu reconheço ele no meu trabalho, se eu, antes de ir procurar um trabalho, eu pedir ele orientação, ele vai endireitar-me. Tá percebendo? Ele vai dar. Ele diz: Deus, eu não sabia que não posso transgredir o seu sábado. Agora eu sei, eu quero mudar desse trabalho. Por favor, Deus, abre porta para encontrar um trabalho. Ora, fala com ele. Então, eu quero obedecer. Ele vai abrir porta e dar um trabalho conforme a sua vontade. Deus, eu não sabia que o Evangelho diz isso. Perdão, ajuda-me a fazer a partir de hoje assim. Eu quero fazer como você quer. Ele vai endireitar. Olha só, me deram o sábado, né? Mas o sábado do Senhor começa na sexta-feira. Pôr do sol. Prontos, mas só que na sexta-feira, por vezes calha de trabalhar à tarde e trabalha até meia-noite. Exato, a irmã está trabalhando no sábado. Está trabalhando no sábado, exatamente. É isso mesmo. É por isso que a irmã precisaria conhecer que o sábado começa de um pôr do sol até o outro pôr do sol. Isso quer dizer, eles dão aí uma folga a partir de, suponhamos, das 4 ou 5, principalmente hoje, com o tempo é longo, a irmã pode ter folga a partir das 6 ou às 7 para vir para casa. Mas no inverno, o tempo, a irmã precisa folga a partir das 3 horas. Então, o que é que a irmã diz? A partir de um pôr do sol a outro, é preciso sábado livre. Então, eles têm que dar o tempo antecipado. Imagina, 2 horas antes ou 3 horas antes de pôr do sol. Ou então, trabalhar na sexta-feira de manhã, sair às 4. Exatamente. Se pode. E depois pegar outro sábado, pôr do sol, que isso já ia, hoje em dia vai até 21 e tal. É a partir de lá que a irmã sairia em começar o trabalho. Ou a sair de casa para ir. Tá compreendendo? É bom ver isso tudo e orar, e Deus vai endireitar. Há que orientar isso. Deus disse de um pôr do sol a outro pôr do sol. Então, porque cada dia é formado de um pôr do sol a outro. Porque quando ela me deu sábado, eu disse: espera aí, ela me deu sábado, eu vou fazer sexta-feira à tarde. Eu vou. Exato, ore a Deus e explica ela novamente. Ore a Deus, explica ela. Então, é assim, pôr do sol, de um pôr do sol a outro, mas explica, dá horário e tudo. Se ela puder. Bom é ter, a partir de... Às vezes é bom abdicar de uma folga. Se tem 2 folgas, é bom abdicar de uma para obter de sexta-feira à tarde até sábado à noite. Está compreendendo? Já se a irmã descansa. Aliás, a irmã só voltaria no domingo. Trabalhava sexta, só voltaria no domingo. Sexta de manhã. A irmã só tem folga um dia. Trabalhava sexta-feira de manhã até a tarde. E depois de lá, só volta domingo. Se a irmã tem direito a 2, se a irmã abdicar uma, já até eles ficam a ganhar. Eu tenho sexta-feira. Eu tenho... 2, né? 2 folgas por semana. Exato. Se a irmã abdicar, tentar negociar, orando, dizendo assim. Se não, Deus proverá. Mas também estou querendo sair do lado. Ok, então, isso aqui, há que resolver isso para que eles vejam um testemunho claro da sua parte. Que é na palavra de Deus. Não só para que eles vejam, mas para que o universo veja. Precisam de instruções de quê? Especiais quanto à maneira de se tornarem quê? Espera aí. Aqui. De se tornar. Aqui diz assim: não permitais que coisa alguma tire que vossa atenção do ponto. Qual é o ponto? Justificação pela fé. Mas aqui vem que farei para herdar a vida eterna. Não permitamos que nada, ok, tire que a nossa atenção do ponto, ok? Lucas capítulo 10, verso 25.
Diz o seguinte: esta é a questão de vida e morte, que cada um de nós deve assentar para a eternidade. Ok? Aqui diz-nos claramente. Essa aqui é a Mensagem Escolhida, volume 1, página 171. Então, que nada desvia a nossa atenção desse ponto, ok? Aqui diz que farei para herdar a vida eterna. É uma pergunta que fica na mente de todos nós, todos os dias, ok? Todos os dias. Lucas, capítulo 10, verso 25. Esta é a questão de vida ou morte eterna, ok? Que nós devemos assentar. Diz assim: uma suposta que esperança e nada mais demonstrar-se-á que a sua ruína. Eu tenho esperança na salvação. Eu estou na igreja. Eu nasci na igreja. Isso é falsa esperança. A esperança tem que ser baseada na experiência do Evangelho. Ok? Porque no momento da morte nós vivemos que todo esse tempo, nós tivemos baseado numa falsa esperança. Ok? Muitos estão conscientes de sua grande deficiência. Muitos estão conscientes. Não vem dizer que não estamos. Mas, e o que fazem? E leem, e oram, e resolvem, e todavia, não fazem progresso. Tem uns que estão conscientes da sua deficiência, mas não querem fazer nada. Tem uma classe que leem, oram e resolvem. Tem essa vontade. Mas todavia não fazem progresso. Parecem que incapazes de resistir à tentação. Conhecem a verdade, mas quando vem a tentação, para resistir, não resistem. A pessoa que é mais forte do que eu. As pessoas até que isso é a tentação é mais forte. Eles pensam que Deus vai forçar eles a obedecer. Deus nunca força ninguém a obedecer. Por isso, o que é que vai acontecer? Eles resultam dizendo que eu não consigo vencer a tentação, é impossível vencer pecado, ninguém vai vencer. Já nasci, encontrei o mundo a pecar. Exato. Eu não sou mais um pecador, eu faço, meu pecado é pequeno, e por aí fora, dá 1 milhão de desculpas.